Leitura do livro de Atos, capítulos 21 ao 24, na versão da Bíblia King James, 1611, que é uma marca da BV Books no Brasil. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. E aconteceu que, partindo deles, navegando em curso reto, chegamos a Cós e, no dia seguinte, até Rhodes, e dali para Pátara. E, encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E, avistando a Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio descarregaria sua carga ali. E, tendo encontrado os discípulos, permanecemos ali por 7 dias, os quais diziam a Paulo pelo Espírito para que ele não subisse para Jerusalém. E, havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, e todos eles nos acompanharam com esposas e filhos até estarmos fora da cidade. E, tendo-nos ajoelhado na praia, oramos. E, despedimo-nos uns dos outros, subimos ao navio, e eles retornaram para casa novamente. E, quando finalizamos o nosso percurso desde Tiro, viemos a Ptolemaida e, saudando os irmãos, permanecemos um dia com eles. E no dia seguinte, nós que estávamos na companhia de Paulo, partimos e chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, permanecemos com ele. E este mesmo homem tinha 4 filhas virgens que profetizavam. E demoramo-nos ali por muitos dias. Desceu da Judéia um certo profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo e amarrando as suas mãos e pés, disse: Isto diz o Espírito Santo. O homem ao qual pertence este cinto, assim será amarrado em Jerusalém pelos judeus e será entregue na mão dos gentios. E quando ouvimos estas coisas, tanto nós quanto os do lugar, rogamo-lhes que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que chorais e quebrantais o meu coração? Porque eu estou pronto não somente para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos persuadi-lo, nós aquietamos, dizendo: A vontade do Senhor seja feita. E depois destes dias, arrumamos nossas bagagens e subimos para Jerusalém. E foram conosco certos discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Manasson de Chipre, discípulo antigo, com o qual ficaríamos hospedados. E chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam de boa vontade. E no dia seguinte, Paulo foi conosco até Tiago, e todos os anciãos estavam presentes. E tendo-os saudado, declarou-lhes particularmente as coisas que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. E ouvindo-o eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Veis, irmãos, os milhares de judeus que têm crido, e todos são zelosos da lei. E eles foram informados acerca de ti, que tu ensinas todos os judeus que estão entre os gentios para abandonarem Moisés, dizendo que eles não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo nossos costumes. Que faremos, pois? A multidão necessita reunir-se, porque eles ouviram que tu chegaste. Faze, pois, isto que te dissemos. Nós temos 4 homens que têm um voto sobre eles. Toma estes contigo e purifica-te com eles, e paga seus gastos para que se raspem a cabeça, e todos ficarão sabendo que as coisas que foram informados acerca de ti não são nada, mas que tu também andas ordenadamente guardando a lei. Mas quanto aos que creram dentre os gentios, nós escrevemos e concluímos que eles não observem tal coisa, mas que só se guardem das coisas oferecidas aos ídolos e do sangue e do estrangulado e da fornicação. Então Paulo, tomando os homens, no dia seguinte se purificou com eles e entrava no templo para informar do cumprimento dos dias da purificação,
até que foi oferecida a oferta por cada um deles. Quando os 7 dias estavam para se cumprir, os judeus que eram da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todas as pessoas e lançaram mão dele, gritando: Homens de Israel, socorro! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos os homens contra o povo a lei e este lugar. E além disso, trouxe os gregos para dentro do templo e profanou este santo lugar. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo, um efésio, supondo que Paulo o tivesse conduzido para dentro do templo. E toda a cidade ficou agitada e as pessoas corriam juntas. E eles, tomando Paulo, o arrastaram para fora do templo e imediatamente fecharam-se as portas. E enquanto eles iam para matá-lo, a notícia chegou até o tribuno da corte que Jerusalém inteira estava alvoroçada, o qual imediatamente, tomando consigo soldados e centuriões, correu até eles. E quando viram o tribuno e os soldados, eles pararam de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o tomou e o mandou atar com 2 correntes, e lhe perguntou quem ele era e o que tinha feito. E entre a multidão, uns clamavam de uma maneira, outros de outra, e quando ele não podia saber a certeza para o tumulto, ele ordenou que fosse levado para a fortaleza. Mas, chegando às escadas, aconteceu dele ser carregado pelos soldados devido à violência da multidão. Porque a multidão do povo o seguia gritando: Fora com ele! E quando iam conduzindo Paulo para a fortaleza, ele disse ao tribuno: Eu posso falar contigo? E ele disse: Tu consegues falar grego? Não és tu aquele egípcio que antes destes dias fez um alvoroço e levou ao deserto 4.000 homens que eram assassinos? Mas Paulo lhe disse: Eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, da Cilícia, cidade não insignificante, e peço-te que me permitas falar ao povo. E quando lhe deram permissão, Paulo, de pé nas escadas, acenou com a mão ao povo e, feito um grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Homens, irmãos e pais, ouve a minha defesa que eu faço agora perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, silenciaram-se ainda mais e disse: Eu verdadeiramente sou um homem judeu, nascido em Tarso, uma cidade da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, e instruído conforme a maneira perfeita da lei dos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Eu persegui este caminho até a morte, prendendo e entregando às prisões tanto homens quanto mulheres. Como também o sumo sacerdote testifica de mim e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui para Damasco para trazer os que estavam ali presos para Jerusalém para serem punidos. E aconteceu que, enquanto eu viajava e me aproximava de Damasco, quase ao meio-dia, de repente brilhou no céu uma grande luz ao meu redor. E eu caí ao chão e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eu respondi: Quem és tu, Senhor? E ele disse-me: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram de fato a luz e ficaram atemorizados, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. E eu disse: O que farei, Senhor? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e lá te será dito todas as coisas que te é ordenado fazer. E como eu não enxergava por causa da glória daquela luz, sendo conduzido pelas mãos dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. E um certo Ananias, um homem religioso conforme a lei, que tinha boa fama entre todos os judeus que moravam ali, vindo até mim e estando em pé, disse-me: Irmão Saulo, receba tua visão.
E naquela mesma hora eu olhei para ele, e ele disse: O Deus de nossos pais te escolheu para que tu conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Porque tu serás a testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e sejas batizado, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que eu, retornando para Jerusalém, enquanto eu orava no templo, caí em um êxtase. E vi aquele que me dizia: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque eles não receberão teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles sabem que eu prendia e açoitava em cada sinagoga os que criam em ti, e quando o sangue de Estevão, teu mártir, se derramava, também estava presente e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te para longe aos gentios. E lhe deram ouvidos até esta palavra, e então levantaram suas vozes, dizendo: Tira da terra tal sujeito, porque não convém que ele viva. E gritando e arrojando-se de si suas vestes, e lançando pó para o ar, o tribuno ordenou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o interrogassem com açoites para ele saber por que causa assim gritavam contra ele. E quando o estavam atando com correias, Paulo disse ao centurião que estava presente: É-vos lícito açoitar um homem que é romano sem ter sido condenado? E o centurião, ouvindo isto, foi ao tribuno e lhe avisou, dizendo: Toma cuidado com o que tu vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: Dize-me, tu és romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Com uma grande soma eu obtive esta liberdade. E Pedro disse: Mas eu sou livre de nascimento. E imediatamente partiram os que estavam para interrogá-lo, e também o tribuno ficou amedrontado quando soube que ele era romano, visto que o tinha prendido. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que ele era acusado pelos judeus, soltou-o das suas correntes e ordenou que viessem os principais sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o assentou diante deles. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. E Paulo, olhando atentamente para o conselho, disse: Homens e irmãos, tenho vivido com toda boa consciência diante de Deus até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo disse: Deus te ferirá, parede caiada. Tu estás assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei mandas ferir-me? E os que estavam de pé disseram: Insultas o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Eu não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito: Tu não falarás mal do governante do teu povo. Mas Paulo, percebendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, ele clamou no conselho: Homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Acerca da esperança e ressurreição dos mortos, sou chamado em questão. E tendo dito isto, houve uma discórdia entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus confessam essas coisas. E houve um grande clamor, e levantando-se os escribas que eram da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem, mas se algum espírito ou anjo falou com ele, não lutemos contra Deus. E quando surgiu uma grande discórdia, o tribuno, temendo que Paulo fosse por eles despedaçado, ordenou que os soldados descessem para que o tirassem à força do meio deles e o trouxessem para a fortaleza.
E na noite seguinte, o Senhor estava ao seu lado e disse: Tem ânimo, Paulo, pois como testificaste de mim em Jerusalém, assim é preciso que também testifiques em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob maldição, juraram dizendo que não comeriam nem beberiam até que matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conspiração. E eles foram até os principais sacerdotes e anciãos e disseram: Havemos-nos jurado debaixo de maldição que não comeremos nada até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que o traga a vós amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa sobre ele, e antes que chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido esta emboscada, foi e entrou na fortaleza e contou a Paulo. Então Paulo, chamando um dos centuriões até ele, disse: Conduz este jovem até ao tribuno, porque ele tem uma certa coisa para lhe contar. Tomando-o, pois, o levou ao tribuno e disse: O preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que trouxesse este jovem a ti, que tem alguma coisa para dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e levando-o consigo à parte, perguntou-lhe em particular: O que tu tens para me contar? E ele disse: Os judeus concordaram em pedir-te que amanhã leves a Paulo para o conselho, como se quisessem perguntar algo mais estritamente a seu respeito. Mas não te deixes convencer por eles, porque mais de 40 homens o espreitam, pois eles juraram debaixo de maldição não comerem nem beberem até que o matem. E agora estão preparados, esperando a tua confirmação. Então o tribuno despediu o jovem, ordenando-lhe que a nenhum homem dissesse que lhe havia contado aquelas coisas. E chamando até ele 2 centuriões, lhes disse: Preparai 200 soldados para irem até Cesareia, e 70 cavaleiros e 200 lanceiros, na 3ª hora da noite. E providenciai animais para Paulo montar neles, para o levarem em segurança ao governador Félix. E ele escreveu uma carta desta maneira: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi tomado pelos judeus e, estando prestes a ser morto por eles, sobrevim com a tropa e o resgatei, tendo entendido que ele era romano. E eu, querendo saber a causa pela qual o acusavam, o levei ao conselho deles e percebi que ele era acusado por questões da lei deles, mas não tinha nenhuma acusação digna de morte ou prisão. E havendo-me informado que havia um complô contra esse homem, imediatamente enviei-o a ti, ordenando também a seus acusadores que falem contra ele diante de ti. Adeus. Então os soldados, como lhes fora mandado, tomaram Paulo e o levaram de noite a Antipátride. No dia seguinte, deixando os cavaleiros irem com ele, retornaram para a fortaleza, os quais, entrando em Cesareia e entregando a carta ao governador, apresentaram-lhe também a Paulo. E o governador, lendo a carta, perguntou de que província ele era, e quando soube que ele era da Cilícia, disse: Eu te ouvirei quando vierem também os teus acusadores. E ele ordenou que o guardassem no pretório de Herodes. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. E após 5 dias, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e com um certo orador chamado Tétulo, os quais informaram ao governador acusações contra Paulo. E sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: Visto que através de ti estamos desfrutando de muito sossego, e que atos dignos são feitos a esta nação por tua providência, sempre e em todo lugar, excelentíssimo Félix, o queremos reconhecer com todo o agradecimento.
Mas para não importuná-lo demasiadamente, suplico-te que nos ouça com a tua clemência as nossas poucas palavras. Porque temos achado que este homem é uma peste que promove sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e um líder da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos e queríamos julgá-lo conforme a nossa lei. Mas o tribuno Lísias veio a nós e com grande violência tirou-o de nossas mãos, mandando aos seus acusadores que viessem a ti. Examina-o tu mesmo e poderás entender todas as coisas das quais o acusamos. E os judeus também concordaram que estas coisas foram assim. Então Paulo, depois que o governador tinha acenado para ele falar, respondeu: Porque eu sei que tu és há muitos anos juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, porque tu podes saber que não há mais de 12 dias que eu subi a Jerusalém para adorar. E eles não me encontraram no templo discutindo com algum homem, nem incitando o povo, nem nas sinagogas, nem na cidade, nem eles podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas isto eu confesso-te, que depois do caminho que eles chamam heresia, então eu adoro o Deus de meus pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus como estes mesmos também esperam, que haverá a ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. Nisto também me esforço de sempre ter uma consciência sem ofensa para com Deus e para com os homens. Ora, muitos anos depois eu vim trazer esmolas à minha nação e ofertas. Nisto, uns certos judeus da Ásia me encontraram purificado no templo, não em ajuntamentos nem com tumulto, os quais deveriam estar neste lugar diante de ti e acusar-me se tivessem alguma coisa contra mim. Ou também estes mesmos digam aqui se encontraram algum mal em mim quando eu estive diante do conselho, a não ser estas palavras que eu clamei, estando entre eles. Referente à ressurreição dos mortos, eu sou chamado em questão por vós neste dia. E Félix, tendo ouvido estas coisas e tendo um completo conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: Quando o tribuno Lísias descer, então eu saberei mais dos vossos assuntos. E ele ordenou ao centurião que guardassem Paulo, mas que ele tivesse liberdade e que não proibisse nenhum dos seus conhecidos de servi-lo ou vir até ele. E após alguns dias, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. E discursando sobre a justiça, a temperança e o juízo vindouro, Félix, tendo medo, respondeu: Por agora vai em teu caminho, e quando eu achar o tempo conveniente, te chamarei. Além disso, esperando que fosse dado dinheiro por Paulo, para que o soltasse, mandava chamá-lo mais frequentemente e conversava com ele. Mas após 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e Félix, querendo agradar aos judeus, deixou Paulo preso. Completamos hoje mais um dia programado em nosso plano de leitura bíblica. Você sabia que ao acordar, você já pode ouvir a nossa leitura bíblica? Diariamente, às 4 horas da manhã, a leitura é postada. Desta forma, assim que acordar, você pode fazer a sua leitura bíblica. Quer saber o planejamento da leitura do dia? Faz o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Aproveite para incentivar outras pessoas a fazerem a leitura e a conhecerem a palavra de Deus. Antes de eu me despedir, vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, que também nos ajuda a levar a palavra de Deus a outras pessoas. E lembre-se,
Se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e sempre. Amém.